A palavra do Senhor diz assim, irmãos: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Respondeu-lhe ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Feche seus olhos, irmãos, vamos ler, vamos orar ao Senhor. Nós te glorificamos, Pai, pela sua palavra bendita, que o Senhor, meu Deus, ministra, que o Senhor nos dá a oportunidade de lermos na sua casa. E agora, meu Deus, com o nosso coração cheio de gratidão ao Senhor, nós te pedimos, meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações neste momento, a ponto, meu Deus, de todos nós sermos tocados pelo Espírito Santo do Senhor e pelo conhecimento da sua palavra, Pai. Nós sabemos que todas as vezes que nós conhecemos mais da sua palavra, mais o Espírito Santo do Senhor nos domina, tem a capacidade de nos fazer cumpridores da sua palavra. Nós te glorificamos por isso. Nessa noite, meu Deus, nós subimos até a sua casa e precisamos, meu Deus, da graça do Senhor. Nós precisamos do toque do Senhor, nós precisamos do renovo do Senhor, nós precisamos da luz do Senhor, nós precisamos, meu Deus, do Senhor em todas as áreas das nossas vidas. E nós, meu Deus, colocamos diante do Senhor a nossa vida neste momento, em o nome de Jesus. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz aqui, então, que Jesus está passando em Jericó. E assentado à beira do caminho estava uma pessoa pedindo esmolas. Um cego pedia esmolas à beira do caminho. E o cego, ele ouve o tropel da multidão que passava, a multidão que seguia Jesus. Eu não sei precisar aqui agora, irmãos, quantas pessoas compunham essa multidão que seguia Jesus, mas era uma grande multidão das pessoas que haviam largado todas as coisas para trás, seus afazeres do dia a dia, e havia dedicado a sua vida a caminhar e a ver a obra de Jesus e as coisas que Jesus falava e fazia. Então, irmãos, o cego, ouvindo aquele barulho, e eles anuncia aquele cego, quando ele pergunta a respeito de que era aquilo, e eles respondem a ele: é Jesus, filho de Davi, é Jesus, o Nazareno, que passa com a sua multidão. Então aquele moço, ele começa a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam à frente repreendiam aquele homem, para que aquele homem não clamasse, não continuasse a sua caminhada, clamando a Jesus, para que Jesus tivesse misericórdia dele. Então, Jesus fala para que chame aquele moço e coloque aquele moço até a sua presença. Então pergunta para aquele homem: o que queres que eu te faça? E aquele homem de pronto respondeu: que eu torne a ver, que os meus olhos se abram, que eu possa enxergar novamente. E a palavra do Senhor diz que Jesus responde: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E aquele homem, então, imediatamente torna a ver e a seguir Jesus, glorificando.
E também todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Amém, irmãos? É possível, irmãos, é possível nós clamarmos ao Senhor e tomarmos posse de coisas extraordinárias de Deus na nossa vida. Esse texto, irmãos, da palavra do Senhor, que nos conta a história de um cego, um homem desprovido da capacidade, irmãos, de enxergar o mundo como nós enxergamos, e pelo fato de não ter a capacidade naquela época de desenvolver o seu trabalho, pelo fato da sua cegueira, ele então, irmãos, ele vive a sua vida pedindo esmolas à beira do caminho. Tem um versículo na Bíblia, irmãos, que diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém? Tem um ditado, irmãos, na Bíblia, uma coisa que Jesus disse, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Dar, irmãos, é uma coisa muito abençoada, porque dar, além de mostrar gratidão, dá, irmãos, além de mostrar liberalidade de um coração, ainda, irmãos, deixa claro a capacidade que o indivíduo tem, a condição do indivíduo, o indivíduo tem para dar. Amém? Receber é ruim, irmãos. Receber não é a melhor coisa. Receber não é uma posição, quem recebe não é uma posição muito legal. Dentro desse ponto de vista, né? De quem ajuda uma pessoa numa cesta, ou quem ajuda em uma conta de água, ou quem ajuda a pagar uma conta de luz, ou ajuda em um problema de saúde, como dinheiro para um problema de saúde, né? É muito bom. Ajudar, irmãos, é uma bênção. Agora, nesses casos, receber não é tão bom quanto dar, porque mostra que o indivíduo está passando por um momento de dificuldade. Este moço, então, não restava nada a ele a não ser pedir esmolas. E pedir esmolas, irmãos, não é uma coisa muito digna, né? Não é muito legal pedir esmolas. É um último recurso, depois que todas as demais possibilidades não funcionaram, não deu certo. Amém? Então esse moço, ele está pedindo esmolas. Ele ouve um tropel, um barulho de muitas pessoas caminhando. Ele pergunta a respeito de que seria aquilo. Então eles anunciam para ele, irmãos, que Jesus estava passando. Jesus o Nazareno, Jesus, o que veio de Nazaré. A partir deste momento, aquele moço começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O fato, irmãos, deste moço falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, já mostra que este homem conhecia a respeito das profecias a respeito de Jesus. Irmã, a salinha aqui não está pronta ainda, né? Senão poderia estar na salinha. O fato, irmãos, deste moço, irmãos, eu perco as alturas, o barulho, o movimento de criança, eu perco as alturas, assim, não está em mim, entendeu? Eu vou gaguejar, eu vou pegar o versículo aqui, eu vou esquecer o que eu estava falando e vou retornar. Por causa disso que as crianças, é sempre bom as crianças ficar bem tranquilas. E eu acredito também que eu tenho que ter a capacidade de não esquecer quando uma criança, um bebê ou uma criança faça alguma coisa, porque é impossível que as crianças não façam. E sobretudo, o lugar da criança é aqui, né? O lugar da criança é aqui. E o nosso papel é termos paciência para continuarmos com as crianças, porque dos pequeninos é o reino de Deus. Amém? Então, eu vou tendo paciência, os irmãos tendo paciência comigo também, nós vamos sendo crente e sendo família de Deus aqui nesse lugar. Mas, irmãos, então,
ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mostrando, irmãos, que ele não conhecia Jesus como Jesus Nazareno, como Jesus que mora em um lugar geográfico nesse mundo, mas ele localiza Jesus dentro, irmãos, das profecias do Antigo Testamento, como Deus que se faria carne, que habitaria entre nós e que seria salvação. Ele, irmãos, restauraria o trono de Davi e viria, irmãos, com o poder e a autoridade que está dito a respeito dele na profecia. E irmãos, o que nós falamos sempre aqui na palavra do Senhor: fé é fruto de conhecimento. E este moço mostra fé, porque mostra, na maneira que ele clama a Jesus, ele demonstra que ele sabe que Jesus, embora muitas gerações depois, ele era descendente de Davi, não descendente, irmãos, sanguíneo de Jesus, mas muito mais, ele é, irmãos, aquele descendente espiritual de Jesus, que seria o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que teria autoridade sobre todas as coisas, para restaurar todas as coisas, e para fazer, irmãos, uma transformação sobre a vida do seu povo. Então é dessa maneira, não é como um curandeiro, não é como uma pessoa capaz de fazer uma simpatia, mas como aquele rei bendito que vem da parte do Senhor. É dessa maneira que este moço clama por Jesus, no momento que Jesus está passando, ou seja, um clamor que demonstra conhecimento a respeito das promessas da redenção de Israel. Havia uma promessa de redenção, havia uma promessa da vinda do Emanuel, do Deus conosco, do descendente de Davi, do rei ungido, que viria mudar a vida das pessoas. E este moço então clama por esse: ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, irmãos, este homem então que esperava em Jesus, não de um Jesus que as pessoas falam a respeito dele, não é? De um Jesus de ouvir falar. Uma coisa interessante a respeito do Jesus de ouvir falar, eu queria dar para vocês dois exemplos, que é possível uma pessoa seguir um Jesus que não existe, um Jesus inventado. A primeira delas é num livro, Evangelismo Explosivo, conta a história de um pastor que entra na casa de uma senhora e anuncia para ela o evangelho e diz para ela: olha, você precisa de aceitar Jesus para você ter vida eterna, para você não ser condenada, para você não ir para o inferno. Quando ele termina a apresentação do evangelho, aquela senhora então volta para aquele pastor e diz para ele assim: olha, eu não acredito nesse Jesus que você está falando. Jesus, o meu Jesus, ele não manda ninguém para o inferno, porque Deus é amor. E veio com essa história. Então, quando ela termina também de fazer as suas considerações a respeito de Jesus, a respeito de tudo que ela ouviu durante a sua vida a respeito de Jesus, então o pastor falou para ela: olha, minha irmã, o seu Jesus realmente não manda ninguém para o inferno, porque o seu Jesus não existe. Essa pessoa que você está descrevendo, ela simplesmente não existe. Ela é fruto de uma cultura, ela é fruto de uma cultura relativista, que relativiza o pecado. Esse Jesus não existe. Agora, o Jesus da Bíblia, o Jesus filho de Davi, o Jesus que é a semente de Abraão, o descendente de Abraão, o Jesus que é o Jesus dos apóstolos, da igreja primitiva, esse Jesus, a palavra do Senhor diz que ele marcou um dia para julgar os vivos e os mortos. Então, irmãos, é possível uma pessoa alicerçar a sua fé não em cima de um conhecimento bíblico, mas em cima de uma tradição religiosa que ele recebeu. E uma outra, então é possível, não é? Jesus o Nazareno, Jesus aquele que faz isso, Jesus o que faz aquilo outro, mas este moço, ele está clamando pelo Jesus que é a personificação, que é a materialização das promessas de Deus, de Gênesis até Apocalipse. Amém? Ele está chamando Jesus de uma maneira que ele mostra para nós que
Ele sabe a respeito de quem ele está clamando: Jesus, o filho de Davi. Agora, meus irmãos, aquela senhora estava crendo em um Jesus pregado, irmãos, por alguém que pintou Jesus de uma determinada maneira. E outra coisa, irmãos, hoje eu nem coloco a minha opinião mais no Facebook, a minha opinião, né? O Facebook, eu até estou afastado um pouco do Facebook, eu uso o Facebook mais para transmitir o culto, fazer coisas nesse sentido. Todas as vezes que eu coloco alguma coisa no Facebook, as pessoas torcem e as pessoas montam em cima, né? Eu acho muito interessante. Eu gostaria que quando eu postasse um versículo tivesse tanta repercussão quanto em outros momentos. Mas teve um dia que eu vi, irmãos, uma pessoa postou uma coisa a respeito de Moisés, uma imagem num GPS, né? Uma foto de Moisés com um cajado na mão, dizendo: olha, esse homem guiou o povo de Israel 40 anos no deserto. E depois mostrou uma foto: rapazinho, senta e sossega. Rapazinho, você está convidado a entrar, amém? Pode entrar e sentar, fica à vontade, né? Está convidado a entrar, sentar, ou a convidada a não trabalhar, no caso, né? Irmãos, ele mostrou uma foto do GPS, né? O Google Maps, e mostrando que do Cairo até Jerusalém, caminhando a pé, dá 6 dias de viagem, 6 dias de caminhada, né? Tem 6 dias de caminhada do Cairo, capital do Egito, até Jerusalém. Então, puxa vida, que história é essa de Moisés peregrinar 40 anos no deserto? Não existe isso, que bobeira. Como é que você vai peregrinar 40 anos num lugar que você pode caminhar com 6 dias? Não tem lógica isso. Ou seja, olha a falha da Bíblia. Eu vi aquele negócio, eu cocei, eu pensei: eu posto, eu não posto, eu respondo, eu não respondo, eu respondo, eu não respondo. A gente entende, irmãos, o seguinte: quando a pessoa posta esse tipo de coisa, ele não está querendo a verdade, entendeu? É uma tentação, porque depois a gente para e pensa: puxa, a pessoa não está querendo a verdade, na verdade ele está querendo, né? Então eu fui e coloquei lá: olha, na verdade, o povo de Israel atravessou aquele deserto e chegou muito rápido até na fronteira. Porém, pelo fato deles não crerem que Deus era capaz de introduzi-los na terra prometida, pelo fato de, primeiro, antes disso, uma questão de preparação logística, porque era 600 mil homens, sem contar mulheres, crianças e animais, e por aí vai. Ainda, irmãos, tinha uma questão de que na terra tinha inimigos. A terra tinha 7 povos, cada um deles mais numerosos e mais poderosos que o povo de Israel, e eles precisavam da direção de Deus para entrar. E quando eles recebem a direção de Deus para entrar, Deus manda espias, e os espias voltam, eles infamam a terra, e eles dizem que Deus não iria colocá-los lá, que pelo contrário, Deus tinha tirado eles do Egito para entregar-los como presa aos povos que estavam naquela cidade. E como, irmãos? E eles desejaram então matar Moisés, levantar outro capitão e voltar para o Egito. E por causa disso, Deus disse que ninguém com mais de 20 anos iria entrar na terra prometida. Eles iriam voltar para o deserto, iriam morar no deserto 40 anos, até que o último caia, e até que o último, depois de um último daqueles insolentes morressem, então Deus iria libertar, iria adiante deles e iria dar vitória sobre o povo que estava na terra. Então basicamente eu digitei isso. Então, na verdade, não foi uma questão de falta de orientação, não é uma questão de não saber o caminho, não era uma questão de distância, mas o milagre era exatamente ter o poder de expulsar as nações que estavam lá, para pôr o povo de Israel lá dentro. Mas Deus usou esses 40 anos para punir o povo de Israel, para que aqueles que tinham acima de 20 anos morressem todos,
E a nova geração, então, que era para entrar na terra prometida, não era para entrar lá ninguém daqueles que duvidaram. A Bíblia diz em Apocalipse, irmãos, que os incrédulos ficarão para o lado de fora. Amém? Como na terra prometida também os incrédulos ficaram para o lado de fora. Quando eu digitei isso, basicamente, Bíblia explicando assim, uma pessoa vai lá e coloca lá de baixo assim, não, essa visão de Deus sua é uma visão de um Deus muito opressor, né? De um Deus muito punitivo, não é? É a visão de um Deus muito punitivo. Não é isso. É porque Deus queria um tempo para, na verdade, mudar a mentalidade do povo de Israel, porque o povo de Israel era escravo, eles não tinham desaprendido ainda a respeito da escravidão, eles precisavam de mais tempo para eles esquecerem a escravidão e começar uma vida nova. Aí eu pensei, puxa vida, olha, é um Deus, amém? Ou seja, o Deus bíblico é identificado como um Deus opressor, como um Deus vingativo, punitivo, a expressão é essa, punitivo. Então é muito melhor um Deus que não seja punitivo, um Deus que não puna o pecado, um Deus que, tudo bem o pecado, tudo bem a descrença, tudo bem fazer bezerro de ouro, tudo bem a murmuração, tudo bem a rebeldia, a rebelião, tudo bem, porque na verdade Deus quer uma outra coisa. Ou seja, é muito fácil, irmãos, o indivíduo criar um Jesus que não é bíblico, não é um Jesus que flui das páginas sagradas das Escrituras, que são inspiradas pelo Espírito Santo, e acreditarmos, irmãos, em uma outra coisa, uma coisa mais relativizada, que nos atenda. Não é por causa do pecado. Por quê? Porque eu peco, então tem que ser uma outra coisa. Mas este homem, voltando agora, eu falei a respeito de dois exemplos de como é possível você adorar um falso Deus, um falso Jesus. E como eu falei domingo passado, pode ser muito bonito, pode ser uma pregação muito bonita, mas na hora que você precisa do milagre, ou na hora que você precisa, irmãos, de fato, da salvação de Deus, ela não vai te ajudar em nada. Agora, este moço então, ele não clama pelo Jesus, o Nazareno, ele clama por Jesus, o filho de Davi, o descendente de Davi. Amém, irmãos? Amém? Isso é importante, isso é importantíssimo no desfecho dessa história. Então a palavra do Senhor nos deixa claro, este moço conhece a Jesus, irmãos, e é isso que eu e você precisamos fazer. Jesus, ele quer ser conhecido. Deus, irmãos, ele quer ser conhecido. Eu vou contar uma história aqui também muito abençoada. Um pastor amigo meu, irmãos, que contou essa história, né? Eu amo demais esse pastor. Ele teve uma discussão com o filho dele, e foi embora do país, né? E o filho dele reclamando, falando mal do pai, chega para a irmã e fala: rapaz, eu estava conversando com meu pai, e o meu pai falou comigo isso. O pai é esse pastor que é meu amigo, falou isso, e falou isso, e falou isso comigo. Aí a irmã dele, a filha do pastor, falou para o irmão dela assim: olha, você olha o que você fala do meu pai. Sabe por quê? Eu conheço meu pai há mais tempo, ela é um pouco mais velha do que ele, eu conheço meu pai o mesmo tanto que você. E eu sei, rapaz, e você sabe que o meu pai não fala isso. O meu pai nunca falou, ele não fala isso. E a conversa acabou aí. Aí passou uns 6 meses, uns 8 meses, não sei precisar quanto tempo. A conversa, ela foi requentada ao caso. E esse pai, o pastor, meu amigo, pai, ficou sabendo que a filha dele falou desse jeito dele. Paz, você está falando o quê, rapaz? Eu conheço meu pai do mesmo jeito que você conhece. Eu sei que você está falando é mentira, e você sabe que você está falando é mentira, porque eu conheço meu pai. Aí o pastor chorou, irmãos. Vocês entenderam? O pastor chorou, sabe por quê? Porque ele percebeu que ele era conhecido da sua filha. Amém?
E a convivência e o conhecimento gera confiança, irmãos. Amém? Não tem como você confiar em alguém que você não conhece. Então, por causa disso, irmãos, que fé é fruto de conhecimento. Eu conheço, e como eu conheço a Deus? Eu conheço a Deus com base naquilo que a palavra do Senhor me diz. Fulano falou isso, fulano falou aquilo, e ciclano falou aquilo outro. E a Bíblia, o que a Bíblia diz? Então eu vejo uma coisa, eu falo, Deus não faz aquilo, porque olha o que a palavra do Senhor nos diz. Amém? Irmãos, é bom conhecer a igreja, é bom conhecer a Deus, é bom conhecer os filhos, é bom conhecer os pais, e é bom ser conhecido. Amém? É bom ser conhecido. Uma pessoa que fala, olha, você está falando isso? O pastor Júlio fala assim, não, você vai me desculpar, meu irmão, não estou falando que você é mentiroso, não. Mas o pastor Júlio, ele é isso, mas isso ele não faz. Você está doido? Não tem a ver com ele, está vendo? Conhecer, irmãos. Deus, ele está, irmãos, na eternidade. Ele não está no tempo. Então, como é que eu conheceria a Deus? Como é que você conheceria a Deus? É simplesmente impossível você ou eu conhecer a Deus se Deus não quisesse que nós o conhecêssemos. Por que eu conheço a Deus? Porque, irmãos, no coração de Deus brotou o desejo de ser conhecido, e por isso ele se manifestou lá no paraíso, ele se manifestou em todas as sagradas escrituras. Amém? Então o simples fato de Deus falar com o homem deixa claro que ele quer, irmãos, o relacionamento, ele quer ser conhecido. E a Bíblia diz, com tudo que você tem, adquire o conhecimento. E, irmãos, a palavra do Senhor diz que porque vocês rejeitam o conhecimento do Senhor, Deus te rejeita. Diz no livro de Oséias para os sacerdotes, esse moço conhecia Jesus. Amém? Irmãos, então quando ele ouve falar, é Jesus, o moço sabia, ele é a promessa de Deus para nós. Então ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nesse momento, irmãos, o que aconteceu? Nesse momento, as pessoas começam a repreender aquele homem, começa, irmãos, a ter oposição. O mundo, o diabo e todas as coisas vai lutar contra você, irmãos, todas as vezes que você estiver inclinado a buscar a Deus, a se encontrar com o Senhor, a ter um relacionamento de maior profundidade com o Senhor. E as pessoas, os próprios discípulos que iam na frente, repreendiam aquele moço. Rapaz, cala a boca, rapaz, deixa de ser aborrecido, deixa de ser enjoado, tentando, irmãos, dessa maneira arrancar de dentro do coração daquele moço a determinação que ele tinha de continuar clamando a Jesus. Tem um pensamento no meio evangélico muito mau, é o pensamento de que, quando você está fazendo a coisa certa, tudo vai dar certo. Não, eu sou capaz de acreditar no oposto. Todas as vezes que você estiver vivendo uma vida reta diante do Senhor, o mundo e o inimigo vai levantar contra a sua vida. É assim, irmãos. Então a gente não pode ficar pensando coisa errada, porque vai chegar a conclusões erradas. Este moço estava fazendo a coisa mais correta da sua vida, e os próprios irmãos da igreja estavam falando, não, para com isso, para, deixa, você já está amolando a gente, já, para, não é? Ali é por causa do barulho. Possivelmente, na nossa vida, na sua vida, pode ser o seu marido dando uma palavra para te desanimar, ou a sua esposa te dando uma palavra, um colega do trabalho, um amigo da escola, enfim, irmãos, a palavra do Senhor diz que o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu na beira do caminho, e as aves dos céus vieram e tiraram a semente. E Jesus, depois explicando essa parábola do semeador, ele diz que os pássaros do céu que vieram e tiraram a semente,
é o diabo que veio e arrancou a palavra para que a pessoa não cresce na palavra e fosse mudado, e fosse salvo, e fosse transformado pelo Senhor. Então há uma luta, e este moço está enfrentando a luta, irmãos. Irmãos, quantos aqui, no decorrer deste mês, ou talvez até hoje, passou por dificuldades para vir para a igreja? Puxa vida, pastor, eu estou tão cansado, eu estou cansado, trabalhei tanto hoje, ou eu estou um pouquinho indisposto. Ah, pastor, chegou gente na minha casa, quando eu estava preparado para sair, chegou gente na minha casa. Ah, pastor, meu filho deitou e dormiu. Irmãos, 1999 coisas acontecem para proibir ou para dificultar a vinda da gente até a presença do Senhor, até o reino de Deus. Vocês já observaram isso? E você pode observar, irmãos, que é assim: quanto mais você vem na igreja, está na hora de você vir para a igreja e chega a visita, aí você não vem. Aí no outro dia vai acontecer o que de novo? Vai chegar outra visita, e vai chegar outra visita, e vai chegar outra visita, e vai chegar outra visita. Todo dia que é necessário, vai chegar gente para tentar, irmãos, te interromper de caminhar. O cansaço, irmãos, vai tentar te interromper. Jesus diz assim: olha, não faça como os gentios, que fica preocupado com o que comer, com o que vestir, porque Deus, Ele vai te sustentar. A Bíblia diz assim: quem preocupa com essas coisas são os gentios. Agora, no mundo que a gente vive, como é que acontece? Acontece assim, olha, puxa vida, eu quero uma moto nova, aí eu vou e compro uma moto nova e tenho que pagar a prestação dela, aí eu tenho que arrumar muito trabalho para pagar a bendita da moto, que eu tinha antes já dava, né? Eu já estava vivendo, mas agora eu arrumei um compromisso maior. Isso se chama capitalismo, e agora, consequentemente, eu tenho menos tempo para me ler a Bíblia, menos tempo para me ir à igreja, e entre uma coisa e outra, infelizmente, na maioria das vezes, a igreja sai perdendo, o reino de Deus sai perdendo. Então os próprios discípulos estão falando: rapaz, para, mas a palavra do Senhor diz, irmãos, que este moço, ele tomou uma atitude, e a atitude dele foi: a cada vez ele clamava ainda mais alto. A cada vez, irmãos, a cada momento que ele enfrentava a oposição, mais, irmãos, força ele colocava para buscar o Senhor, para clamar ao Senhor. A palavra do Senhor diz que a cada vez ele gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu queria alertar você, meu irmão, que não existe outra receita. O inimigo levantou, a situação está adversa, você está passando por luta, está passando por provação, está enfrentando dificuldade. Então nesse momento, irmãos, é onde você tem que colocar mais força para buscar Jesus. Você tem que colocar mais força para buscar Jesus, e não negligenciar o tempo que você tem para o Senhor. Está ruim? Está cansado? Está devendo? Está passando mal? Meu querido, você deixar o reino de Deus, você deixar Jesus, não vai te enriquecer em nada. O contrário que vai ser uma bênção, você busca Jesus com mais força. Eu sempre cito o título de um livro. O título de um livro é muito legal. O título do livro já é uma revelação: ocupado demais para deixar de orar. Amém? Tem um livro com esse título: ocupado demais para deixar de orar. Ou seja, eu estou tão ocupado que se eu deixar de orar eu vou morrer. Eu estou tão ocupado que se eu deixar de orar eu não vou dar conta de fazer todas as coisas que eu tenho para fazer. E eu gostaria de dizer para vocês, irmãos, apertado demais para deixar de orar, doente demais para deixar de orar, cansado demais para deixar de orar. Amém? Com problemas demais na família para deixar de orar, preocupado demais para deixar de orar, e para deixar, irmãos, de fazer as coisas para o Senhor. Amém? Este moço, então, ele clama mais e mais e mais. Então Jesus, em nenhum momento, depois, irmãos, de provar da fé,
Porque na Bíblia, irmãos, há algo a Bíblia fala muito a respeito da prova da fé. Até Jesus teve a sua fé provada. Amém? Até Jesus foi testado a sair do caminho, a tomar um atalho. E sempre depois da prova da fé vem a vitória. Amém? Abraão, depois que ele deixou Ló seguir o seu caminho, a Bíblia diz que quando ele diz para Ló, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, pode escolher, Ló. E Ló olhou as campinas do Jordão, que era como o jardim do Éden, e ele foi escolher o melhor, e ele partiu. Então, quando Abraão deixa o seu sobrinho partir, porque Deus tinha dito para Abraão, você deixa a sua casa, a sua terra e a sua parentela, mas ele traz a parentela junto com ele. Então, irmãos, quando ele faz isso, a palavra do Senhor diz que Deus apareceu, Deus falou com Abraão naquele momento: agora, Abraão, olha para a esquerda, para a direita, olha para frente e para trás, para o norte, sul, leste, oeste. Tudo que você está vendo, eu vou dar para a sua descendência. Amém? Leia lá no texto. Foi exatamente quando ele foi provado e aprovado. Um outro momento na vida de Abraão agora você vai oferecer o seu filho para mim, em sacrifício. A Bíblia diz, irmãos, que quando Abraão estava com um cutelo na mão para sacrificar o filho, então a voz bradou do céu. Amém? Depois que Jesus foi tentado, então os anjos de Deus vieram e serviram a Jesus. Leia o texto em Marcos. Depois da tentação, depois da provação, depois do teste aqui, o que acontece? Jesus diz: olha, gente, manda esse moço vir até a minha presença, traz esse moço aqui que eu quero conversar com ele. Amém? Amém, irmãos? A gente não pode inverter a ordem das coisas. Tem gente que quer ver a glória de Deus para crer em Deus, mas na Bíblia está escrito assim: olha, quem crê é que vai ver a glória de Deus. Amém? Quem crê verá a glória de Deus. Primeiro eu creio, primeiro eu confio, primeiro, irmãos, eu dou demonstração da minha fé, e depois a vitória de Deus vem sobre a minha vida e me alcança. Agora Jesus, não é esse moço que está clamando por Jesus, mas Jesus é que está falando: não, traz ele para mim, traz ele lá. E aquele moço foi introduzido à presença de Jesus, e quando ele chega diante de Jesus, irmãos, faz uma pergunta para ele assim: olha, o que queres que eu te faça? O que você quer? Irmãos, este moço, eu estava conversando com o Daniel outro dia. Este moço, irmãos, ele não tinha responsabilidade nenhuma na vida dele, nenhuma. Por que você não estudou? É porque eu sou cego. Por que você não arrumou um trabalho melhor para você? Porque eu sou cego. Por que você nunca esforçou para você fazer isso ou aquilo? Porque eu sou cego. Tadinho. Assim, olha, irmãos, às vezes a pessoa tem um problema, e aquele problema, irmãos, é que traz significado para a vida dele, traz sentido para a vida dele. Tem um zoom que está me incomodando tem muito tempo, eu não sei onde que esse zoom está. Flávia, tira esse zoom ali, Flávia. Vai lá, seja esse zoom. Irmãos, então a pergunta para esse moço o que você quer que eu te faça? Você quer que eu te dou? O meu é um, pode desligar todos. O meu é o primeiro. Você desliga o retorno de todos também, o primeiro vermelho. Achou qual é essa, viu? Oi. Você achou qual é aí agora? Você tirou o retorno de todos? Não, você não pode tirar do meu, não. Só do meu que você deixa. Irmãos, você quer ver? Você quer voltar a enxergar? Mas você vai parar de ganhar oferta. Você vai parar de ganhar as esmolas. Eu vou curar você
E você vai ter que responder pela sua vida, não é? Ah, por que o seu casamento está dessa maneira? Ah, porque o meu marido é assim, 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 assado. Pois é, eu vou trabalhar na sua vida, eu vou trabalhar na sua casa, mas você não vai poder pôr a culpa no marido mais, você não vai poder pôr a culpa no filho mais, você não vai poder pôr a culpa na esposa mais. Você vai ter que, a partir de agora, entender que você tem responsabilidade com a sua própria vida. O que você quer que eu te faça? Você quer um dinheiro? Jesus não está perguntando se você quer o dinheiro. Eu estou aqui porque o moço poderia ter respondido qualquer coisa, não é verdade? Eu poderia ter respondido qualquer coisa. O que queres que eu te faça? E aquele moço, irmãos, coragem de quem, irmãos, quer ter a sua vida transformada de verdade. Eu quero ver, Senhor. Amém? Eu quero ver. Eu quero viver a minha vida de uma maneira normal. Eu quero ser responsável por aquilo que eu planto e por aquilo que eu colho. Eu quero ser responsável pela minha vida. Eu não quero depender dos outros. Então Jesus, responde para ele: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Antes de concluir aqui, irmãos, eu já cheguei no final, é só um parêntese. Por mais estranho que pareça, tem muitas pessoas que gostam da doença, irmãos. Muitas pessoas gostam da doença. Por pior que pareça, muitas pessoas gostam do apuro. Não é do ar puro, é de estar em apuros, de estar passando por dificuldade ruim. Em Belo Horizonte, eu estava conversando com um pastor e ele me disse o seguinte, que ele foi visitar uma irmã na igreja dele, que estava no hospital, e aí ele foi orar pela irmã da igreja, e aí fez aquela oração para curar. Aí a irmã falou para ele: ah, pastor, bobo, não pede a Deus para Deus me curar, não? Sabe por quê? Eu moro na minha casa, pastor, os meus filhos, meus netos nunca vão lá em casa. Pastor, você não sabe, pastor, o carinho que esse povo está tendo comigo nesse tempo que eu estou doente. O senhor não sabe, pastor, o que esse povo está fazendo para mim, o tanto que esse povo está vindo na minha casa, o tanto que esse povo está me tratando bem, o tanto que eu estou me sentindo agora amada por causa da doença. Irmãos, é uma verdade. É uma verdade. É uma outra complicação que a enfermidade ou que a luta traz para a vida da gente, sabe? Então vocês imaginam, reparem para você ver, quando uma pessoa, ele se sente na vida dele, na igreja, ele se sente que foi humilhado de alguma maneira, ou ele foi deixado para segundo plano, ele foi destratado de alguma maneira ele se sentiu assim, ele se sentiu mal com uma situação. Ao invés do indivíduo procurar consertar aquilo, ou perdoar e caminhar, deixar aquilo para lá, porque não faz tanto sentido assim, é muito melhor a gente sair contando aquela história, mostrando o quão perseguido eu sou, o quão coitadinho eu sou, sair espalhando para as pessoas. Poxa vida, você não acredita com o que o pastor fulano de tal fez comigo, o pastor fulano de tal falou isso, e falou aquilo, e falou aquilo, e falou aquilo, e falou... Sabe, irmãos, tem umas coisas, irmãos, que é feio até falar, sabe? Eu estava vendo um pastor dando um testemunho a respeito do que é preciso fazer para crescer, né? Para crescer é importante, a gente tem que fazer isso, aquilo, e a gente tem que ser perseguido para a gente crescer. Lá na minha cidade eles me chamaram de ladrão, na minha cidade eles chamaram eu disso, na minha cidade... Eu com um pastor amigo meu, vendo outro pastor falar, eu falei assim: gente, tem umas coisas que a gente tem que ter vergonha de falar. Vocês estão entendendo? A gente tem que ter vergonha. Amém? Primeiro porque Jesus, irmãos, ele não é por minha causa. Ele faz, irmãos, porque ele é poderoso e um Deus de misericórdia.
É isso, não é? Agora imagina, ao invés de resolver o probleminha, não, fica... Ele não quer que o problema resolva, porque se o problema resolver, ele vai deixar de ser essa pessoa que sofre, sabe? Essa pessoa que... Não pode, irmãos, não pode. Jesus pergunta para aquele moço, o que você quer que eu te faça? Ele responde, rapaz, eu quero deixar de ser o coitadinho dessa história. Não, parar com isso. Eu quero ver, Senhor. E Jesus foi e curou aquele moço. Amém. Aí, irmãos, a palavra do Senhor diz que quando ele responde, eu quero ver, é isso que eu quero sair dessa situação, eu quero ver. Então Jesus disse, recupera a tua vista, recupera a tua vista. Eu gostaria de lembrar você mais uma vez, que o seu problema, ele é grande para você, irmãos. Jesus, o apóstolo Pedro pergunta para ele, se é assim, Senhor, quem vai ser salvo? É impossível alguém ser salvo. E Jesus falou, não, isso é impossível para os homens, mas para Deus nada é impossível. Eu queria lembrar você, irmãos, que o seu problema, ele é grande, é para você, porque a gente não pode nada. Não existe em nós, irmãos, poder nenhum. O único poder que habita em nós é a fraqueza. Porque diz o apóstolo Paulo que quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Então, se tem alguma coisa em você, irmãos, que a gente pode valorizar, é a fraqueza. Quando eu me reconheço fraco, quando eu percebo, eu estou consciente de que a resposta, que a solução não está em mim, então eu estou pronto para o poder de Deus se manifestar na minha vida. Então, irmãos, o que queres que eu te faça? Que eu quero ver. Então recupera a tua vista. Jesus, irmãos, a cegueira daquele homem não era nada para Jesus. Jesus não falou assim, agora eu vou fazer uma campanha de oração de 30 dias no monte para me fazer. Irmãos, uma palavra, amém? Uma palavra de Jesus, irmãos, muda a realidade. De fato, uma palavra de Jesus criou, irmãos, os céus e a terra, porque tudo que há na terra, tudo que há no universo foi criado pela palavra de Jesus. Meu filho, não tem dificuldade para Jesus, não tem dificuldade para Jesus. O que você enfrenta hoje não é nada. Sai daqui feliz, rapaz. Sai daqui regozijando na presença do Senhor. Porque, irmãos, uma palavra de Jesus, e para a glória do nome dele mesmo, ele fala essa palavra toda vez que a gente precisa, irmãos, amém? Ele é por nós, uma palavra, e para a glória do nome do Senhor, ele fala essa palavra. Não fica pensando que você é mais ruim do que os outros, não, irmãos, todo mundo está sofrendo. Mas da mesma maneira, Deus está galardoando todos aqueles que perseveram na caminhada com Ele, amém? Fica feliz, rapaz, Deus vai fazer na sua vida um milagre, porque Ele é fiel para fazer, Ele é poderoso para fazer. Então Jesus só disse assim, olha como eu amo Jesus, irmãos, o que queres que eu te faça? Ele está falando isso aqui, irmãos, é para uma pessoa qualquer? Não, é para uma pessoa que está vendo, está caminhando, está clamando e conhece a Jesus. Não é para qualquer um, na verdade. Caminhando com Jesus, clamando a Jesus, conhecendo Jesus. E Jesus fala, eu quero ver, Senhor. E Jesus diz, recupera a sua vista. Amém? Irmãos, olha, você está passando por aquela luta, é financeira, é na família, é aquele tanto de luta, irmãos. E Jesus, em um determinado momento, irmãos, depois que você mostrou que você conhece a Jesus e que você se posicionou com Ele, Ele fala, recupera a vista, ser abençoado. Ele é poderoso, irmãos, e Ele faz isso nas nossas vidas. E para finalizar, a palavra do Senhor diz, a
tua fé te salvou. Amém? A sua fé. A gente volta lá atrás. Fé é fruto de conhecimento de alguém. Amém? Olha, filho, porque você entendeu a Escritura, porque você me identificou como filho de Davi, você sabe que eu sou o rei ungido, que veio da parte do Senhor, e você veio até mim. Isso mostra que você conhece e que você está vivendo de acordo com aquilo que você conheceu. Isso te salvou. Amém? A tua fé te salvou. A sua fé te salvou. Meus queridos, Deus, Ele vai falar isso a respeito de nós. Amém? Ele vai falar isso a respeito de nós. Ah, pastor, eu estou tão angustiado, eu estou tão... Mas continua caminhando com Jesus. Isso é só uma prova, isso é só um teste. E a qualquer momento, irmãos, Jesus vai falar, seja abençoado. E vai falar, a sua fé te salvou. A sua convicção te salvou. Amém? Irmãos, a fé, ela honra a Deus. A fé, ela honra o Senhor. Mostra que o indivíduo conhece ao Senhor e que confia no Senhor. Confiar em alguém, irmãos, é você atribuir àquela pessoa honra. Amém? Pastor, pode deixar, eu vou te ajudar. E eu estou muito apertado, muito entristecido, muito angustiado por causa da situação, mas eu ouvi uma palavra do irmão que falou, olha, eu vou te ajudar, eu vou pagar isso para você. Aí, irmãos, o meu coração descansa. Amém? Por quê? Porque eu confiei na pessoa que falou. Eu estou atribuindo, irmãos, a quem me falou força, capacidade para fazer, poder para fazer e boa vontade para fazer, que ele é fiel. Aquilo que ele falou é de fato o que ele vai fazer. A fé, ela honra a Deus dessa maneira. Quando eu falo, olha, eu estou passando por um problema na minha casa, na minha família, na minha vida financeira, e eu falo, ah, meu Deus, mas eu descanso no Senhor, eu confio no Senhor, eu vou trabalhar, ou eu vou mudar meu coração com relação à minha família, e eu creio que o Senhor vai resolver isso para mim. Olha, irmãos, você está dizendo que Deus, Ele é poderoso para fazer, e que Ele é um Deus de amor, Ele quer fazer, e isso, irmãos, deixa Deus feliz. Amém? E a palavra do Senhor diz que Ele recompensa a fé. Amém? E o justo vive pela fé. Sua fé te salvou. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar ao Senhor. Quantos entenderam essa palavra hoje? Dão glória a Deus aí, irmãos. Deus, em nome de Jesus, nós te glorificamos. Nós te exaltamos, meu Deus, porque o Senhor tem nos ensinado a confiarmos no Senhor, a andarmos com o Senhor, a seguirmos o Senhor, meu Deus, e a entregar o nosso caminho, o nosso viver, meu Deus, nas mãos do Senhor. E nós sabemos, meu Deus, que ricas são as bênçãos recebidas por aqueles que confiam, meu Deus, as suas vidas em suas mãos, Pai. E nós, meu Deus, como igreja do Senhor, nós glorificamos o Teu nome, porque nós temos depositado no Senhor a nossa confiança. Meu Deus, os meus temores, eles estão diante do Senhor, eu coloco os meus temores diante do Senhor. Meu Deus, eu coloco os meus medos, as minhas angústias, eu, Pai, pessoalmente, individualmente, eu lanço elas diante do Senhor. Eu lanço diante do Senhor, Pai, todos os temores, as angústias, meu Deus, as desonras, as afrontas, meu Deus, as perseguições, ou os problemas, ou as enfermidades enfrentadas pelo seu povo, por todos aqueles que me ouvem neste momento. Nós lançamos diante do Senhor, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é rico em misericórdia e poderoso, meu Deus, para fazer. E o Senhor, meu Deus, sempre recompensa a confiança no Senhor. E nós, meu Deus, confiamos em Ti, Pai. Meu Deus, cada problema familiar, meu Deus, em o nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante do Senhor neste momento. Cada problema, meu Deus, que os Seus filhos têm enfrentado, nós colocamos diante do Senhor agora, Pai.
Meu Deus, estenda suas mãos de poder, libera, meu Deus, uma palavra de vitória sobre a vida dos teus filhos, Pai, sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Certo é, meu Deus, é que nós confiamos no Senhor, que é a rocha da nossa salvação e que é a nossa fortaleza, o nosso lugar seguro. Nós te glorificamos e te exaltamos, meu Deus, no nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor, meu Deus, toque em cada um que ouve a sua palavra, em cada um dos teus filhos neste momento, meu Deus, e que a vida dos seus filhos sejam transformadas pelo agir poderoso e sobrenatural do Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Deus, nos leve debaixo da sua mão poderosa para os nossos lares e nos dê uma semana de vitória e nos guarde até a volta de Jesus, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo repousa sobre vós hoje e sempre. Amém, Jesus. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus, irmãos. E a sua fé, irmãos, ela te salva. Amém?